E aí galera, tô com um listão de sugestões aqui, seguindo certo para enviar para o canal os pedidos de vocês. O herói da vez não é ninguém menos que um imperador e um dos jovens vingadores mais populares da equipe, talvez ficando atrás apenas do Wicano e da América. Um herói que por anos os fãs vieram pedindo para Marvel dar mais destaque e finalmente parece que começou a atender a esses pedidos. Então separei alguns pontos super importantes da história do Theodore pra gente trazer mais conteúdo sobre ele aqui pro canal. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Origem. Então galera, por muitos anos os Skrulls e Krees entraram em guerra. Durante esse período, o Capitão Marvel foi levado até o antigo Imperador Skrull. Nesse período, conheceu a filha do Imperador, conhecida como a Nelly. Tiveram um rápido romance que resultou no nascimento do Ted e, temendo pela segurança do seu filho, a Nelly mandou a criança para a Terra enquanto ainda era muito jovem. Com sua babá, a criança chegou no planeta e deveria ficar com seu pai, mas ao chegar ficaram sabendo que ele havia sido considerado morto. Com isso, ela decidiu criar a criança como se fosse seu próprio filho. Por anos, Ted veio usando seus poderes como um modo de tentar se encaixar na humanidade, chegando até mesmo a fingir ser outros heróis, como o Homem-Aranha, porque sempre admirou muito e não tinha nem ideia de como fazer para se tornar oficialmente um deles. Ainda assim se sentia meio perdido e chegou a usar suas habilidades para impressionar alguns colegas e tentar se enturmar. Mas devido às atitudes suspeitas dessas pessoas, percebeu que não valia a pena se esforçar tanto. Com o tempo percebeu que era melhor seguir seu próprio caminho do que ir na direção errada. Jovens Vingadores. Ele foi uma das poucas pessoas que conseguiram entrar em um programa organizado pelo Visão, uma nova equipe de heróis que seria criada no caso do afastamento das equipes principais dos Vingadores. Ted adotou a identidade de Hulkling, assumindo um papel semelhante ao do Hulk, e pouco tempo depois começou a namorar o Billy, que era mais ou menos como uma versão do Thor, antes de começar a se chamar o Wicano. Sua vida mudou novamente quando o Super Skrull apareceu alegando que Ted era um semelhante, e ficou surpreso em ver suas habilidades físicas, desconfiando que os rumores do herói ser um híbrido poderiam ser verdadeiros. Esses foram acontecimentos bem marcantes e pesados na vida dele, quando o Super Skrull seguiu os Jovens Vingadores na tentativa de usar um dispositivo para mostrar sua verdadeira forma. O dispositivo acabou surtindo efeito em sua mãe adotiva, mostrando que ela também não era humana. Com isso foi chamada de traidora e em sua defesa ela disse que seguiu ordens para proteger Ted a todo custo, mas antes que pudesse resolver a situação, foi morta e aparentemente o Ted sequestrado. Uma batalha começou entre os Krees e os Skrulls. Os dois lados queriam um herdeiro, então a única solução parecia o jovem passar metade do ano com os Krees e a outra metade com os Skrulls, ao mesmo tempo que faria visitas programadas à Terra. Mais tarde foi revelado que o Hulkling que saiu com o Kree era na verdade o Super Skrull disfarçado. O verdadeiro Ted havia ficado na Terra. Encontro com o Capitão Marvel. Para sua surpresa, com o retorno do Capitão, Ted o viu lutando contra robôs gigantes ao lado dos Vingadores em uma transmissão de TV. Rapidamente tentou se encontrar com o herói para contar sua origem. O Capitão de começo ficou sem reação porque não tinha ideia de que tinha um filho e precisou processar a informação. Mais tarde eles retornaram a conversar sobre suas vidas e tudo o que havia acontecido. O Capitão Marvel disse que estava orgulhoso pelo guerreiro que Hulkling havia se tornado. E os dois concordaram em se encontrar novamente. Infelizmente Ted não teve a chance de ter esse encontro porque o Marvel morreu pouco tempo depois. Cruzada das Crianças. No mesmo período que a equipe dos Jovens Vingadores começou uma busca pela Feiticeira Escarlate, os Vingadores também começaram a prestar mais atenção no Wicano, porque viram que ele é mais poderoso que o esperado. Alguns heróis começaram a temer mais um manipulador de realidade. Os jovens basicamente começaram a ignorar os mais velhos e acompanharam Magneto e Mercúrio viajando o mundo antes de descobrir sobre Latveria e o envolvimento do Dr. Destino com a Feiticeira Escarlate.
A redescoberta de Wanda não tinha como passar despercebida, e os Vingadores e X-Men logo entraram em cena. Os poderes aumentados da Feiticeira Escarlate até aquele momento foram revelados como resultado de sua conexão com a Força Vital, um poder imensurável que fez dela uma das entidades mais poderosas do multiverso, com direito à viagem no tempo, Dr. Destino manipulando a Wanda e tomando para si um poder capaz de controlar toda a criação. Foi aí que Wiccan e Celery tiveram a confirmação de que eram de fato as encarnações dos gêmeos Maximoff. Em Pyre, tudo começou quando Ted saiu com Celery e Prodígio foi convocado a se tornar o novo imperador da Aliança Kree-Skrull. Mais tarde foi atacado por um grupo que ainda se recusava a aceitar a aliança. Apesar de ter ficado meio relutante no começo, aceitou o pedido, mas antes de qualquer coisa entrou em contato com seu noivo. Quando estava prestes a ser coroado, seus súditos disseram que ter um relacionamento era sintoma de fraqueza e foi forçado a renunciar seus laços com a Terra em uma cena bem sinistra onde parecia tratar o noivo de forma bem áspera. Mais tarde, enquanto estava sozinho na sala do trono, o Wiccan o visitou. No diálogo foi revelado que era tudo teatro e que ele não consegue ser frio como querem que seja. Com a aliança estabelecida, as duas raças começaram a trabalhar juntas, e o primeiro alvo foram os Cotates, que começaram a dar a maior dor de cabeça na Terra, chegando a lutar contra os Vingadores e os X-Men. Por ora, as coisas pareciam estar sob controle, e apesar da saga ter chegado ao fim, essa história ainda não chegou, e aparentemente o Império do Hulkling pode estar em perigo. É um tema que provavelmente terá repercussão nas HQs futuras. Casamento. Ted e Billy são de longe um dos casais LGBTs mais poderosos e queridos dos quadrinhos, chegando a protagonizar polêmicas fora das HQs, o que claramente não incomodou a Marvel em nada, porque os dois só vêm recebendo mais destaque e vendendo cada vez mais, o que também quer dizer que o público está gostando muito do desenvolvimento deles. No começo da recente saga Empire, foi dito que eles haviam se casado em uma cerimônia rápida e simples, mas no fim da edição, refizeram de modo que grande parte dos heróis mais importantes da editora estivessem presentes, incluindo a própria Feiticeira Escarlate e o Visão, que são de extrema importância para os noivos. Poderes. Como um híbrido de Kree e Skrull, herdou poderes e habilidades de cada raça. Diferente do que alguns pensam, na verdade, os poderes dele não são reduzidos por ser um híbrido. Na verdade, ele é mais poderoso que o comum. É mais ou menos o que acontece com a Capitã Marvel. Com uma força sobre-humana, ele é muito mais forte que um humano comum. Sua força máxima é desconhecida, mas é bem provável que possa levantar pelo menos 75 toneladas. Com a durabilidade sobre-humana, sua pele pode se tornar muito mais densa e espessa do que a de um ser humano, dando a ele uma resistência muito forte à dor e aos ferimentos, sendo capaz de resistir a grandes impactos, como quedas de grandes alturas, golpes de oponentes com super força e rajadas poderosas de energia. Balas de alto calibre e armas brancas também não conseguem perfurar sua pele, além do vigor e velocidade sobre-humana. Bom, com certeza o poder que mais chama a atenção no herói é sua mudança de aparência, como o Metamorfo, mais conhecido por mudar sua forma para uma versão mais jovem do Hulk, também é conhecido por um estilo menos refinado de mudança de forma, como garras e asas crescendo, que dão a ele perfeito impulso para voar, assim como estender seus membros para lutar à distância. O herói também mostrou a habilidade de adaptar seu corpo para viver em diferentes ambientes, além do fator de cura que com certeza está entre os mais poderosos dos heróis da Marvel. Acredita-se que ele seja extremamente resistente a toxinas e feromônios. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Parece que daqui pra frente teremos bastante conteúdo sobre o Ted, ainda mais porque o Wiccan tem tudo para ser um dos heróis mais populares do cinema, e sabemos que quando é sucesso no cinema, a Marvel dá mais atenção ao personagem nos quadrinhos, e uma coisa vai puxando a outra, no fim das contas quem sai ganhando são os fãs.
Comentem a opinião de vocês e deixem suas sugestões, porque como sempre digo, tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem ver por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico, uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!